Em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém. A graça de nosso Senhor Jesus Cristo, o amor do Pai e a comunhão do Espírito Santo estejam convosco. Bendito seja Deus que nos reuniu no amor de Cristo. Celebramos hoje a memória do Santo Ambrósio, bispo e doutor da Igreja. Dizia Santo Ambrósio: Cristo é tudo para nós. Se desejares curar as tuas feridas, Ele é médico. Se estás angustiado pelo ardor da febre, Ele é fonte. Se estás oprimido pela culpa, Ele é justiça. Se precisas de ajuda, Ele é poder. Se tens medo da morte, Ele é vida. Se desejas o paraíso, Ele é o caminho. Se tens horror às trevas, Ele é luz. Se estás em busca de comida, Ele é o alimento. E para celebrarmos dignamente os santos mistérios, reconheçamos que somos pecadores. Senhor, que fostes enviado pelo Pai a salvar os corações atribulados, Senhor, tende piedade de nós. Cristo, que vieste chamar os pecadores, Cristo, tende piedade de nós. Senhor, que estais à direita do Pai a interceder por nós, Senhor, tende piedade de nós. Deus Todo-Poderoso, tenha compaixão de nós, perdoe os nossos pecados e nos conduza à vida eterna. Amém. Oremos. Senhor, que nos destes em Santo Ambrósio, mestre insigne da fé católica e exemplo de apostólica fortaleza, fazei surgir na Igreja homens segundo o vosso coração, que a governem com firmeza e sabedoria. Por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, que é Deus convosco, na unidade do Espírito Santo. Amém. Leitura do livro de Isaías. Alegrem-se o deserto e o descampado, rejubile e floresça a terra árida, cubra-se de flores como o narciso, exulte com brados de alegria. Ser-lhe-á dada a glória do Líbano, o esplendor do Carmelo e de Saron. Verão a glória do Senhor, o esplendor do nosso Deus. Fortalecei as mãos fatigadas e robustecei os joelhos vacilantes. Dizei aos corações perturbados: tende coragem, não temais. Aí está o vosso Deus, que vem para fazer justiça e dar a recompensa. Ele próprio vem salvar-vos. Abrir-se-ão os olhos dos cegos e os ouvidos dos surdos. Então o coço saltará como o veado, e a língua do mudo cantará de alegria. As águas brotarão no deserto, e as torrentes na aridez da planície. A terra seca transformar-se-á em lago, e a terra sequiosa em nascentes de água. No covil dos chacais crescerão canas e juncos. Aí haverá uma estrada que se chamará caminho sagrado.
Nenhum homem impuro passará por ele, e nele os insensatos não se perderão. Nesse caminho não haverá leões, nem andarão por ali animais ferozes. Por ele caminharão os resgatados, e voltarão os que tiver libertado o Senhor. Hão de chegar a Sião com brados de alegria, com eterna felicidade a iluminar-lhes o rosto. Reinarão o prazer e o contentamento, e acabarão a dor e os gemidos. Palavra do Senhor. Graças a Deus. O refrão do Salmo responsorial: o Senhor nosso Deus vem salvar-vos. O Senhor nosso Deus vem salvar-nos. Escutemos o que diz o Senhor. Deus fala de paz ao seu povo e aos seus fiéis. A sua salvação está perto dos que o temem, e a sua glória habitará na nossa terra. O Senhor nosso Deus vem salvar-nos. Encontraram-se a misericórdia e fidelidade, abraçaram-se a paz e a justiça. A fidelidade vai germinar na terra, e a justiça descerá do céu. O Senhor nosso Deus vem salvar-nos. O Senhor dará ainda o que é bom, e a nossa terra produzirá os seus frutos. A justiça caminhará à sua frente, e a paz seguirá os seus passos. O Senhor nosso Deus vem salvar-nos. Aleluia, aleluia, aleluia. Eis que vem o Rei, Senhor de toda a terra, libertar-nos do jugo do nosso cativeiro. Aleluia, aleluia, aleluia. O Senhor esteja convosco. Evangelho de nosso Senhor Jesus Cristo, segundo São Lucas. Glória a vós, Senhor. Certo dia, enquanto Jesus ensinava, estavam entre assistência fariseus e doutores da lei, que tinham vindo de todas as povoações de Galileia, de Judeia e de Jerusalém. E ele tinha o poder do Senhor para operar curas. Apareceram então uns homens, trazendo num catre um paralítico. Tentavam levá-lo para dentro e colocá-lo diante de Jesus. Como não encontraram modo de o introduzir, por causa da multidão, subiram ao terraço e, através das telhas, desceram-no com o catre, descendo no meio da assistência diante de Jesus. Ao ver a fé daquela gente, Jesus disse: Homem, os teus pecados estão perdoados. Os escribas e fariseus começaram a pensar: quem é este que profere blasfêmias? Não é só Deus que pode perdoar os pecados. Mas Jesus, que lia nos seus pensamentos, tomou a palavra e disse-lhes: que estáis a pensar nos vossos corações? Que é mais fácil dizer: os teus pecados estão perdoados? Ou levanta-te e anda? Pois bem, para saberdes que o Filho do Homem tem na terra o poder de perdoar os pecados, eu te ordeno, disse ele ao paralítico: levanta-te, toma a tua enxerga e vai para casa. Logo que ele se levantou à vista de todos, tomou a enxerga em que estivera deitado e foi para casa, dando glória a Deus.
Ficaram todos muito admirados e davam glória a Deus. E cheios de temor diziam: hoje vimos maravilhas. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Irmãos e irmãs, de alguma forma, todos nós somos paralíticos, porque todos nós somos pecadores. O pecado paralisa-nos. Por isso, todos que estamos paralisados pelo pecado, precisamos ir ao encontro de Jesus para que sejamos libertos, limpos. O paralítico, como acabamos de ouvir, foi levado pelos amigos para que Jesus pudesse tocá-lo e perdoá-lo. Nós também precisamos de nos aproximar de Jesus para que Ele nos toque, isto é, para que Ele nos perdoe. Neste tempo de Advento, precisamente na nossa comunidade de Cristo Rei, temos ao longo da semana a oportunidade de ir ao sacramento da reconciliação, apresentarmos-nos ao sacerdote, que é o ministro do sacramento da reconciliação, confessar-se e pedir perdão ao Senhor. Ora, ir ao sacramento da reconciliação é a atitude de um paralítico que precisa de cura. Levanta-te, pega o teu leito e vai para casa. Palavras de Jesus ao paralítico. Esta foi a ordem que Jesus deu a ele depois da cura. Jesus também nos perdoa e nos manda voltar para casa. Quer dizer, voltar para a nossa família, lugar no qual podemos espalhar o amor e o perdão que nós recebemos de Deus. A sua cura. Amém. Bendito seja o Senhor, Deus do Universo, pelo pão que recebemos da vossa bondade. Fruto da terra e do trabalho do homem que vos apresentamos e que para nós vai tornar pão da vida. Bendito seja Deus para sempre. Bendito seja o Senhor, Deus do Universo, pelo vinho que recebemos da vossa bondade. Fruto da videira e do trabalho do homem que vos apresentamos e que para nós vai tornar vinho de salvação.
Bendito seja Deus para sempre. Ora, irmãos, para que o meu e vosso sacrifício seja aceito por Deus Pai Todo-Poderoso. Receba o Senhor por tuas mãos este sacrifício, para a glória do seu nome, para nosso bem e de toda a Santa Igreja. Desça sobre nós, Senhor, o vosso Espírito Santo, na celebração dos divinos mistérios, e nos ilumine com a luz da fé, que levou Santo Ambrósio a anunciar ao mundo a vossa glória. Por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, que é Deus convosco, na unidade do Espírito Santo. Amém. O Senhor esteja convosco. Corações ao alto. Demos graças ao Senhor nosso Deus. Senhor Pai Santo, Deus eterno e onipotente, é verdadeiramente nosso dever, é nossa salvação dar-vos graças sempre e em toda parte, por Cristo nosso Senhor. Pelo testemunho admirável dos santos, aumentais e fortaleceis sempre a vossa Igreja e nos dais provas evidentes do vosso amor. O exemplo dos santos nos estimula e a sua intercessão nos ajuda a celebrar os mistérios da salvação. Por isso, com os anjos e todos os santos, proclamamos a vossa glória, dizendo numa só voz: Santo, 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 Senhor Deus do Universo, o céu e a terra proclamam a vossa glória. Hosana nas alturas. Bendito que vem em nome do Senhor. Hosana nas alturas. Vós, Senhor, sois verdadeiramente santo, sois a fonte de toda a santidade. Santificais estes dons, derramando sobre eles o vosso Espírito, de modo que se convertam para nós no corpo e sangue de nosso Senhor Jesus Cristo. Na hora em que ele se entregava para voluntariamente sofrer a morte, tomou o pão e, dando graças, partiu e deu aos seus discípulos, dizendo: Tomai todos e comei. Isto é o meu corpo, que será entregue por vós. De igual modo, no fim da ceia, tomou o cálice e, dando graças, deu aos seus discípulos, dizendo: Tomai todos e bebei. Este é o cálice do meu sangue, o sangue da nova e eterna aliança, que será derramado por vós e por todos, para a remissão dos pecados. Fazei isto em memória de mim. Mistério da fé. Anunciamos, Senhor, a vossa morte, proclamamos a vossa ressurreição,
Vinde, Senhor Jesus. Celebrando agora, Senhor, o memorial da morte e ressurreição do vosso Filho, nós vos oferecemos o pão da vida e o cálice da salvação e vos damos graças porque nos admitistes à vossa presença para vos servir nestes santos mistérios. Humildemente vos suplicamos que, participando no corpo e sangue de Cristo, sejamos reunidos pelo Espírito Santo num só corpo. Lembrai-vos, Senhor, da vossa Igreja, dispersa por toda a terra, e tornei-a perfeita na caridade, em comunhão com o Papa Francisco, o nosso Bispo Tomás e todos aqueles que estão ao serviço do vosso povo. Lembrai-vos também dos nossos irmãos que adormeceram na esperança da ressurreição e de todos aqueles que na vossa misericórdia partiram deste mundo, admiti-os na luz da vossa presença. Tende misericórdia de nós, Senhor, e dai-nos a graça de participar na vida eterna. Com a Virgem Maria, Mãe de Deus, São José, seu castíssimo esposo, Santo Ambrósio, os bem-aventurados apóstolos e todos os santos, que desde o princípio do mundo viveram na vossa amizade, para cantarmos os vossos louvores, por Jesus Cristo, vosso Filho. Por Cristo, com Cristo e em Cristo. A vós, Deus Pai Todo-Poderoso, na unidade do Espírito Santo, toda a honra, toda a glória, agora e para sempre. Amém. Porque nos chamamos e somos filhos de Deus, ousamos dizer com toda confiança: Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dê hoje. Perdoai-nos as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Livrai-nos de todo o mal, Senhor, e dai ao mundo a paz em nossos dias, para que, ajudados pela vossa misericórdia, sejamos sempre livres do pecado e de toda a perturbação, enquanto esperamos a vinda gloriosa de Jesus Cristo, nosso Salvador. Vosso é o reino, e o poder e a glória para sempre. Senhor Jesus Cristo, que dissestes aos vossos apóstolos: Dei-vos a paz, dou-vos a minha paz. Não olheis aos nossos pecados, mas à fé da vossa Igreja, e dai-lhe a união e a paz segundo a vossa vontade. Vós, que sois Deus com o Pai, na unidade do Espírito Santo. Amém. A paz do Senhor esteja sempre convosco. O amor de Cristo nos uniu. Saudai-vos na paz de Cristo. Cordeiro de Deus, que tirais o pecado do mundo, tende piedade de nós. Cordeiro de Deus, que tirais o pecado do mundo, tende piedade de nós. Cordeiro de Deus, que tirais o pecado do mundo, dai-nos a paz. Felizes todos nós, os convidados para a mesa do Senhor. Eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo.
Senhor, eu não sou digno de que entreis em minha morada, mas dizei uma só palavra e eu serei salvo. O corpo e o sangue do Senhor nos guardem para a vida eterna. Amém. Este é o servo fiel e prudente que o Senhor pôs à frente da sua família para dar o seu tempo a cada um à sua medida de trigo. Oremos. Senhor, que nos fortalecestes neste divino sacramento, ajudai-nos a seguir de tal modo os ensinamentos de Santo Ambrósio, que, progredindo corajosamente nos vossos caminhos, nos preparemos para a alegria do banquete eterno. Por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, que é Deus convosco, na unidade do Espírito Santo. Amém. O Senhor esteja convosco. Abençoe-vos, Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e o Espírito Santo. Amém. Ide em paz e o Senhor vos acompanhe. Graças a Deus.